Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Uma coisa que você não pode abdicar, você não pode abrir mão, é dos seus valores, né? Eu vou te falar, em 42 anos, eu nunca tive um dia que qualquer valor meu tivesse sido ameaçado. Se adaptar à mudança, né? Você ir de encontro à mudança é muito difícil. A mudança é inexorável, ela vem e se instala, né? Ter consciência de que um dia não é igual ao outro, que aquilo que você programa não necessariamente vai acontecer. Mas eu acho que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, né? Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem. Começando aqui mais um episódio do podcast Movendo-se. Esse podcast que nasceu para trazer inspiração para você, que nasceu para compartilhar histórias reais, histórias de pessoas que já passaram pela minha vida de alguma forma, ou que de alguma maneira também me inspiram do outro lado aí das redes sociais e que eu quero compartilhar também um pouco do conhecimento, da vivência delas para vocês. Mas esse episódio hoje é muito especial para mim, porque ele é feito a partir da presença de um convidado que admiro demais, fez parte da minha história profissional. Hoje, vocês sabem que eu tracei uma carreira de RH, hoje eu ocupo uma posição executiva na área de recursos humanos. Eu tive muitos mentores ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, e o convidado de hoje é um desses mentores que eu tive nessa escola de RH aí ao longo de mais de 15 anos, que é o Carlos Evandro. Obrigado, viu, Evandro? Obrigado por bater ponto aqui nesse podcast. Olá, Éder. Eu que te agradeço aí pelo convite. É um prazer enorme voltar a falar com você. A gente trabalhou muito tempo junto, né? Eu acho que... E fico muito feliz com essas palavras suas aí. Realmente me alegra muito ser lembrado, né? Muito legal. Sim, não. E são sinceras. Você, de fato, é um cara que fez parte da minha história. A gente vai falar um pouquinho aí dessa história em si. Mas eu convidei o Evandro aqui, pessoal, por uma razão. O podcast Movendo-se, ele fala naturalmente de movimentos, né? De movimentos de carreira, de mudanças, de olhar um pouco para a sua carreira, de rever alguns conceitos, de refletir sobre o que de fato você quer, o que te realiza, que tipo de movimento você pode fazer. E naturalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente acaba falando também de mudança de empresa, ou você sai para uma outra área, sai para uma outra empresa para você se realizar, ou pessoas que saem, como já vários convidados eu tive aqui, pessoas que saíram para empreender, para abrir os seus negócios, para criar as suas profissões, né, do zero. E a gente fala muito pouco de pessoas que se realizam ou se realizaram dentro de uma mesma organização, que também é super possível, né, para você se movimentar, para você crescer, para você buscar se realizar profissionalmente. Não necessariamente você precisa mudar de empresa, por exemplo, ou mudar de segmento. Isso não é uma verdade absoluta, né? E o Evandro é um grande exemplo disso. E só que eu não vou dar spoiler, eu quero que ele conte um pouco da história dele, mas só pra resumir que o Evandro passou toda a carreira dele dentro de uma mesma organização, mas com muitas mudanças dentro dessa própria organização. Mas, Evandro, se apresenta um pouco para quem está ouvindo a gente, conta um pouquinho dessa tua trajetória. Olá, pessoal. Na verdade, a minha trajetória é um pouco o contra-exemplo do Movendo-se, né? Ou a exceção que justifica a regra, né? Na verdade, eu entrei na empresa que hoje é a Enel Distribuição Rio, que era a Companhia Brasileira de Energia Elétrica, em 1º de outubro de 77. E saí da empresa 42 anos depois, no dia 30 de setembro de 2019, exatos 42 anos. Caramba, isso foi exatamente no dia, exato. Foi muito interessante, né? Deus não joga dados, né? Já dizia Einstein. e saí como cara de recursos humanos, mas a empresa mudou muito, como você falou, ela era estatal federal, virou estatal estadual, foi privatizada, depois
foi comprada por um consórcio espanhol, chileno, português, depois a Enel italiana comprou, ampliou, cresceu, mas a origem ali, o núcleo ali da distribuição da empresa de distribuição do Rio de Janeiro permaneceu desde do meu ingresso, quer dizer, meu vínculo com a Enel Distribuição Rio, que era Companhia Brasileira de Energia Elétrica, lá em 77, foi sempre o mesmo. Então, eu sou um pouco contra-exemplo aí, né? Fiquei 42 anos, poderia dizer entre aspas, na mesma empresa, porque a empresa, como você disse, mudou muito, né? Aquisições, privatização e tal, mas o conceito de uma empresa de distribuição de energia elétrica, que depois eu comecei a trabalhar com renovável, com geração, transmissão e tal, mas o conceito em si é um pouco mesmo o contra-exemplo do Movendo-se, né? O cara que desenvolveu uma relação japonesa com uma empresa, né? Uma coisa que é muito difícil. Exato. E a empresa, você comentou aí, né, Evandro? A empresa mudou muito, mas você mudou muito também nessa tua história, né? Nesses 42 anos aí. Você começou lá como estagiário, lá engenheiro elétrico, e você passou por áreas como, pelo que eu me lembro, né, você pode confirmar, você passou por áreas como área de comunicação, né, interna e comunicação, na verdade, como um todo, né? Então você chegou a ser relações públicas da empresa, né? Dava entrevista para os veículos de mídia, etc. Depois você caiu numa cadeira de recursos humanos, né? Então, que já é super pouco tradicional, e naquela época menos ainda, né? Um engenheiro assumindo uma cadeira de RH, e que, né, foi uma grande paixão que você teve aí, que eu sei, ao longo desses anos, e terminou sua carreira como recursos humanos. Foi. Como é que é isso, cara? Como é que é uma gestão de carreira com tantos papéis diferentes dentro de uma mesma organização? Como é que foi isso para você? Eu olho um pouco para trás, eu vejo que eu mudei de lado de cérebro, né? Que eu saí de um lado de engenheiro e fui para um lado de ciências humanas, né? Eu lembro quando eu fui convidado pela empresa para ir para recursos humanos, a primeira pergunta de engenheiro foi: cadê o manual de instrução? Não tem manual de instrução. Aqui não tem, não. Aqui não temos. É muito, muito interessante. Mas eu acho que é muito importante, Éder, é você se adaptar à mudança, né? Você ir de encontro à mudança é muito difícil. A mudança é inexorável, ela vem e se instala, né? Então, você deve sempre procurar entender o que a mudança está trazendo. Tem prós e contras mesmo, toda mudança tem um grau de ansiedade, né? Você está acostumado a fazer uma coisa de uma maneira, a coisa muda abruptamente. Mas uma habilidade que você tem que ter é aprender a escrever com a mão esquerda, da direita para a esquerda, rapidamente, né? A maior mudança que eu passei na empresa, a mais emblemática, foi a privatização, porque eu trabalhava numa empresa estatal. E quando a empresa foi privatizada, foi uma mudança de gestão assim absurda. Nada contra a empresa estatal, mas o modelo estatal à época era muito obsoleto, muito precário até, em termos de informatização até. Então, dali para frente, a minha trajetória na empresa foi uma eterna adaptação, né? Uma metamorfose ambulante mesmo, porque a empresa demandava por isso, né? Você tem que se adaptar, porque o negócio o entorno está mudando, e se você não percebe, a gente cai naquela da rã na fervura, né? Exatamente, vai cozinhando aos poucos. Vai cair até que você se perde por não ter mudado. Então, acho que um grande ensinamento um grande aprendizado que eu tive foi estar sempre olhando o entorno, olhando o que está acontecendo e se adaptar a ele e não ir contra ele, porque a mudança é o taxista que vai contra o Uber, não tem como. Uber chegou, entendeu? Coisa desse tipo, né? Então, e essa mudança, ela é muito, nesses últimos anos, ela tem sido muito embasada na tecnologia, né? A mudança tecnológica dos anos 80 para cá, que ela era linear, ela virou exponencial. Então, as mudanças são muito abruptas, e se você não está atento a elas te engolem. Simplesmente você fica para trás sem perceber. Num piscar de olho, quando vê, você perdeu o barco, perdeu a trajetória. É verdade. E, Evandro, e não é uma particularidade de nenhum tipo de negócio, né? Na verdade, hoje, qualquer empresa de qualquer segmento, no contexto de mundo que a gente vive, ela está suscetível e, naturalmente, ela vai passar por algumas mudanças aí ao longo dos seus ciclos, né? Ao longo da sua história. Isso significa
que para um profissional, por exemplo, que está hoje talvez insatisfeito com aquela atividade ou com aquela área de atuação ou com aquele modelo de cultura, às vezes, que as pessoas às vezes não se adaptam também àquela determinada cultura de modelo de gestão daquela empresa, a gente tem uma ansiedade muito natural e quase como uma fuga de querer fazer um movimento de mudança e querer deixar aquilo ali para trás, né? E você é prova, como várias outras pessoas também acabam passando um pouco por isso, de que as mudanças, o fato delas acontecerem por si só, já proporcionam vários cenários diferentes e que são cenários, inclusive, de oportunidades, né? Então, não necessariamente para você mudar, para você fazer algo diferente, para você buscar uma carreira diferente, você precisa sair da empresa onde você está. Isso aconteceu muito com você. Eu concordo com você 100%. Eu acho que você não precisa mudar de empresa para mudar a sua carreira, né? Uma coisa que você não pode abdicar, você não pode abrir mão é dos seus valores, né? Se você está numa empresa que comanda os seus valores, que você se orgulha de levar o crachá no peito, que você vê o negócio como um negócio que te dá orgulho de trabalhar nele. Então, cabe a você se adaptar dentro desse negócio. Até o negócio de energia elétrica é um negócio até mais conservador no tempo ainda, né? Comparando com outros. Até com telefonia, por exemplo, com óleo e gás, são negócios até mais com nível de competitividade maior. Mas ainda assim, o negócio de energia elétrica especificamente, ele sofreu muita mudança. E essas mudanças dentro da empresa, você consegue achar caminhos para você reconstruir sua carreira, para você se sentir sempre desafiado, sentir com aquele frio no estômago, agora eu não vou dar conta, esse negócio é novo, eu não sei fazer. Cadê o manual de instrução? Então você tem que ter isso. Se você sabendo que aquela é uma empresa que você tem orgulho de estar ali, que você gosta do negócio, que a mudança está dentro de você, né? Não tem que esperar. Você não tem que mudar da empresa, sair para outra, que também é uma atitude válida, mas não necessariamente isso é a receita única, né? Você pode se reinventar dentro do próprio negócio que você está. Foi o que eu tentei fazer. É verdade. Foi o que eu tentei fazer. Não, e fez super bem, né? Agora você, quando entrou no mundo de RH, você comentou aí que tem o frio na barriga, tem a procura ali pelo manual de instruções, né? Que nem sempre ele está à nossa disposição. Mas se você fizer um balanço de quando você entrou, né, para essa função e anos depois... Quantos anos você ficou, Evandro? Em recursos humanos eu fiquei 13 anos. Né? 13 anos. E mais que 3 já é muito para uma posição dessa, né? Pois é. E nesse balanço aí, quando você compara com teu ingresso nessa cadeira, né, um engenheiro ali começando a atuar na área de RH e até o momento em que você deixou essa posição... Qual é o balanço que você faz do Evandro que começou lá atrás com um pouco de insegurança, imagino que na época, e deixando aí um legado como o que você deixou? Eu vou te contar, foi onde eu mais aprendi na minha carreira. Eu passei 25 anos na área técnica, passei 2, 3 anos na área de comunicação e relações institucionais, que eu acho que foi até uma transição para ir para recursos humanos, mas recursos humanos foi onde trouxe o maior desafio para mim, né? Porque eu, naturalmente, sempre gostei muito de lidar com gente, né? Eu tenho um perfil assim que me satisfaz muito estar perto das pessoas e tal, mas é um desafio diário, né? Porque você toca todas as pessoas, você é dono sem ser dono, né? Você tem uma posição da defesa do negócio da empresa, mas você na realidade está ali com o mandato, e eu me transformei muito, viu? Foi onde eu aprendi. Legal. Mais, você ter consciência de que um dia não é igual ao outro, que aquilo que você programa não necessariamente vai acontecer. Eu sou um cara muito programado, eu sou um STJ puro sangue, e quando eu conseguia, eu me programava todos os dias, programado direitinho, e quando eu conseguia fazer 40%, 50% da minha programação, era um dia de vitória, porque quando você está em recursos humanos, aparecem situações das mais diversas possíveis, né? Eu chegava até a brincar com meus colegas que quando eu cheguei no recurso humano, eu falei, isso aqui é curva de rio, tudo para aqui, cara. Sabe aquela curva de rio que tudo para? A minha primeira, caramba, para onde eu vim parar, cara? Porque tudo vai, e tem que parar mesmo, né? Porque ali
você toca todo mundo, entendeu? E às vezes um recado, uma fala que você faz para 5 pessoas diferentes, cada um entende diferente, entende com seu próprio filtro, e aí tem relação com o sindicato. Então, realmente, quando eu chegava no fim do dia, que eu fazia o balanço, que eu alcançava 40%, 50% do planejado, para mim era um dia de realização plena, porque é muito não linear, né? O dia a dia Total. De uma organização grande como essa na área de recursos humanos. Tal nível de situações que aparecem que, fora do previsto, enfim. Total. Mas é um lugar de muito, muito, muito aprendizado pessoal, né? Eu considero que eu mudei muito, né? Eu espero que tenha melhorado, mas essa avaliação é das pessoas do meu entorno, não é minha. Mas realmente eu fiquei uma pessoa muito diferente do que eu era. Eu era um engenheiro pragmático, né? Número, muito focado em realização e tal, sim. E mudei muito. Isso foi muito interessante na minha carreira. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, Evandro, em você como característica, e muitas pessoas, obviamente, ao seu redor observavam isso, o nível de energia que você empregava, e pelo menos no tempo que a gente trabalhou junto aí, que foram 4, 5 anos, o nível de energia que você sempre empregou no teu dia a dia, era um negócio impressionante, assim, né? Você falou um pouco aí sobre acreditar na empresa, né? Sentir orgulho de trabalhar na empresa, né? Gostar de carregar aquele crachá ali no peito, e você sempre foi um exemplo disso, e a gente brincava, cara, o Evandro, ele tá todos os dias, não tinha um dia que você tava assim meio com a energia meio baixa, meio, né? Porque você tava todo dia, chegava até faca no dente, empolgado pra caramba, sangue no olho, né? Eu lembro até hoje, quando a gente teve a nossa entrevista lá, quando eu fui fazer uma entrevista com você, né, no meu processo de contratação. Eu lembro exatamente dessa frase que você usou. Você falou, não, aqui tem que ser faca no dente, sangue no olho e, pô, vambora. Eu falei, pô, esse cara é legal, gostei desse cara. Então você tem uma característica muito bacana e que faz com que talvez os processos de mudança sejam mais de fácil adaptação. Porque é aquilo que você falou, né? Você chegou num desafio novo e, cara, vambora, vamos fazer esse negócio acontecer aqui. E a energia que você imprimia era um negócio muito contagiante também, as pessoas percebiam aquilo, né? É engraçado que eu sempre gostei muito de ouvir o feedback das pessoas, né? Porque nós somos o que as pessoas acham que nós somos. Nós não somos o que a gente acha que a gente é, o que a mãe da gente acha que a gente é, e até o cachorro da gente acha que a gente é. Nós somos o que as pessoas no entorno acham que nós somos. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas sobre o que eu estava indo bem e o que eu não estava indo bem, principalmente. Sim. E engraçado é que muita gente sempre falou muito dessa energia, que era uma coisa boa, mas como tudo, às vezes de uma forma excessiva, era uma coisa ruim, porque às vezes eu botava muita energia numa situação que não demandava tanta energia. E essa é uma característica que eu sempre me preocupava em tentar dosar, porque naturalmente, isso era um movimento natural da minha formação, né, do meu jeito de ser, de colocar muita energia nas coisas e, de repente, às vezes eu exagerava um pouco. Então, isso sempre foi uma fala que eu sempre ouvi muito, e eu, maneira, Evandro, calma, Evandro. Menos energia aqui. Baixa a bola, porque tudo que é demais sobra, né? E essa sempre foi uma preocupação que eu tive. Sim. Agora, olha só, vamos aqui, só entre a gente, ninguém tá ouvindo, tá? Você agora já não tá mais na organização, você pode me falar. Nesse tempo todo, não teve uma vontade de sair, não teve proposta aí de outras empresas que você precisou recusar? Como é que foi essa gestão aí também da tua carreira ao longo desse tempo? Eu tive, na verdade, concretas mesmo, 3 propostas durante a minha vida para sair da empresa. 3 propostas firmes, assim, Mas eu tenho um perfil um pouco conservador também, né? E eu sempre gostei muito do negócio que a gente fazia, né? Do negócio que eu trabalhei, e sempre... eu vou te falar, em 42 anos eu nunca tive um dia que qualquer valor meu tivesse sido ameaçado. Num dia. Tive dias ruins, dias não tão felizes quanto os outros, que isso é natural numa trajetória longa como essa, mas assim, principalmente, eu nunca tive uma situação em caramba, eu não vou dormir hoje à noite. Nunca tive. Eu acho que isso sempre me prendeu muito a empresa que eu estava, né? Então, isso foi uma grande
uma grande conquista assim, de estar trabalhando. Então, eu recebi 3 propostas até boas, mas nada que me... 3 propostas em 42 anos é nada, né? É nada. Não é nada, com certeza. A turma me conhecia como o Evandro da CBE, o Evandro da Sérgio, o Evandro da Ampla, o Evandro da Endesa, o Evandro da Enel. Virou um sobrenome, cara. Virou um sobrenome, identidade, né? Eu quase que tinha aquele númerozinho de patrimônio. E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Eu quero recomendar para você aqui, na sequência, depois que você ouvir esse bate-papo aqui com o Carlos Evandro, você pode ouvir o episódio número 18 da primeira temporada com Maurício Benvenuti. A gente falou sobre as tendências do mundo do trabalho. Foi um bate-papo muito rico, com muita informação lá direto do Vale do Silício. Vale muito a pena conferir. E se você está gostando, aproveita e dá um print na tela, compartilha lá nas redes sociais, marcando o podcast Movendo-se, @Movendo-se, tudo junto, para que mais gente ouça esses conteúdos aqui no podcast Movendo-se. Vamos dar sequência aqui. Com relação a... Imagino que o teu sentimento de orgulho deve ser enorme, né? Porque você começou lá numa estatal, né? Lá 42 anos atrás. 42 anos atrás, num segmento de energia. E você saiu no momento em que você estava na cadeira de RH da maior distribuidora de energia do país. Exatamente. Né? Eu me lembro, eu fico muito feliz, assim, porque eu fiz parte um pouco da história ali da Ampla, da Endesa, e eu me lembro que naquela época a gente brigava ali por mais protagonismo no mercado, né? Por ter um share maior. Putz, e hoje eu vejo, né, o pessoal que eu ainda conheço, amigos que ainda estão lá e que hoje já estão na maior empresa do país no setor, né? Isso é muito legal, né? Imagino que para você tenha sido um orgulho danado, né? Você fechar esse ciclo dessa forma. Muito grande. E na minha saída também, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente tem que planejar a nossa vida, né? Eu te digo de novo, eu sou um cara conservador, muito programado, muito planejado, até chato um pouco, né? Mas eu acho que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, né? E eu acho que quando você chega no momento da sua carreira, você tem que entender o final do ciclo como uma forma de movimentar a vida. Porque senão você vira aquele jogador de futebol bom demais que não quis se aposentar, você vira a gente está cheio de exemplos aí de pessoas que tiveram boas performances, não estou me comparando com isso, mas tive uma performance razoável ao longo da minha carreira. E aí vai chegando um momento em que seu ciclo está se encerrando, você não se dá conta, e aí é muito ruim, né? Então, eu acho que tem que entender que tudo na vida é um ciclo. Meu pai sempre falava para mim, a fruta cai de maduro do pé. Eu, quando era criança, nem entendia muito isso. Ele falava, não, a fruta caiu de maduro do pé, cara. Agora você pode ir lá comer aquela goiaba, aquela caiu de maduro do pé. Se você tira antes, ela está não está completamente doce, não está completamente madura. E para todos nós, em todas as situações nossas, tem a hora que a fruta cai de maduro do pé. Então, eu sempre tive muita preocupação com o meu momento de saída da empresa. De um tempo para cá, eu ficava muito preocupado em como eu ia sair, né? Porque já vi gente de muita qualificação não sair tão satisfeita, né? Então, eu sempre tive muito essa preocupação, e a minha saída na empresa foi assim, melhor do que minha melhor expectativa, viu? E eu acho muito legal isso, porque você fechou o ciclo, né, cara? Acabou. Agora a empresa tem pessoas diferentes, novas, com modelo mental diferente, para enfrentar e ajudar a empresa a enfrentar um futuro diferente. Então isso é fruto de uma mudança constante. Então eu acho que você entender o final do ciclo como a melhor forma de dar movimento à vida e você abrir outras frentes na sua nova fase de vida é extremamente importante, você fechar o ciclo. Então, acho que isso foi uma grande vantagem que eu tive no final, de entender isso, né? E sair no dia exato que eu completei 42 anos, para mim foi um simbolismo extraordinário. Para mim, foi muito simbólico. Coração deve ter saído apertado pra caramba. Fizeram livro, festa, foi muito legal. Fizeram uma reunião no auditório, todo mundo... eu achei engraçado, teve um momento que você lembra disso, né? Que eu sempre gostei de comunicar muito com as pessoas, né? Eu sempre falei a palavra comunicação. Sim. Você lembra disso, né? Comunicação.
Então eu... Lembro, inclusive, só um parênteses aqui, eu citei isso numa live que eu participei esses dias, que eu fui convidado, Aham. e tava falando sobre todo esse contexto de pandemia, né, o modelo de gestão aí que as lideranças precisam ter nesse momento de pandemia, e eu falei exatamente isso e dei crédito a você, hein? Eu falei, ó, nesse momento, o mais importante é comunicação como unicação, já diria um gestor que eu tive, que foi o Carlos Evandro. Porque você lembra que eu sempre, quando a gente tinha algum tema andando no corredor da empresa, eu fazia um e-mail para todo mundo, né? E começava assim, com olá pessoal, né? Olá pessoal virou uma marca. Aí o que aconteceu? No dia da minha despedida foi muito legal, que o auditório cheio, o pessoal em videoconferência de tudo quanto é lugar da empresa. E teve um momento aí de que todo mundo pegou e vestiu uma camisa escrito olá pessoal. É legal, né? Ah, que legal. São coisas que são pequenas para todo mundo, mas para mim foi muito grande, porque foi uma marca assim que eu sempre falei muito isso, né? A empresa não pode ter agenda oculta, né, cara? Se você não comunica, o corredor comunica com você, a fofoca comunica, o burburinho comunica. Então a empresa tem que ser muito clara, nítida e falar: está acontecendo isso. As opções são essas e vai acontecer isso ou aquilo outro. Pronto, acabou. Mais informação a gente volta a falar, mas nunca as pessoas acharem que tem uma agenda oculta, que tem... Não, eu faço ideia de quanto deve ter sido marcante pra você sair, porque é o seguinte, o Evandro é um cara, já deu pra perceber, ele é um cara muito apaixonado, né, pelo trabalho, e foi durante todo esse tempo, e muito leal também, não só a esses valores que ele citou, se identificar, mas com aquela organização, com um cara que vestia a camisa, assim, como ninguém, era um negócio meio fora da curva. E ele ficava, e você não pode me desmentir agora, mas ele ficava chateado. Quando alguém pedia demissão pra ir pra outra empresa, ele fingia que não ficava, mas ele ficava chateado. Assim, ele falava, pô, mas como assim, né, vai sair daqui? Como assim vai pra outra empresa, né? E aí eu vou te confessar um negócio. Você, cara, você foi responsável por uma tomada de decisão uma das mais difíceis da minha vida. Porque quando eu saí da Endesa, na época... Eu me lembro que eu estava conversando já há um tempo com o Evandro, né, sobre a possibilidade de fazer um intercâmbio fora do país, né? A gente tinha possibilidades que estavam começando até um pouco mais frequente naquela época, e eu estava tentando ter uma experiência internacional, como um planejamento aí de carreira, mas não era nada muito certo ainda, né? E aí eu falei, pô, Evandro, tô querendo, de repente, né, passar uma temporada lá na Espanha, na sede da Endesa. Ele, não, vamos tentar ver isso e tudo mais. E aí quando eu fui contar pra ele que eu tava saindo, né, que foi na época que eu saí da Endesa pra ir pra TIM, eu contei, né, que eu tinha, né, uma proposta muito interessante pra mim e tudo mais. E eu me lembro que você falou assim, não sei se você vai lembrar disso, você falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, se você me passar o seu currículo em espanhol, ou se não passar, aí eu vou saber qual foi a decisão que você tomou. Você falou assim, cara, passa o seu currículo em espanhol que eu vou tentar resolver esse negócio aí do intercâmbio, né? Vou tentar fazer com que isso aconteça. Agora, se você não passar o seu currículo em espanhol, eu já sei qual foi a decisão que você tomou. E foi ali que foi uma decisão muito importante, né? Porque, cara, você, né, tomar a decisão de vida, e é engraçado que eu nunca te falei isso, mas você vê que são coisas da vida e você falou que Deus não joga dado, né? Eu decidi sair, né, naquele momento, não fiz o meu currículo em espanhol, decidi aceitar a proposta lá da TIM. E, cara, 4 meses depois, 3 ou 4 meses depois, a Marcela, minha esposa, engravidou. E depois eu fiquei pensando nisso, falei, cara, você imagina se realmente eu tivesse, né, ido para um outro país, se tivesse dado certo, e aí será que teria gravidez, não teria? Mas, enfim, acho que o importante na vida é a gente se arrepender do que a gente não fez, né, puxa, a experiência... que eu tive depois também foi muito rica, assim como a experiência que eu tive na Endesa com todos vocês, e foi uma decisão ali tomada naquela hora, mas queria te falar isso, que foi uma decisão que você me fez tomar, rapaz, difícil pra caramba. Eu tinha esse defeito, entre outros, entre muitos, as pessoas falavam, ih, rapaz, não vai ficar bravo. O cara, quando saía da empresa, como assim? What the hell? Como ousa? Como ousa, né? Pô, somos tão queridos aqui dentro. O melhor lugar do mundo para trabalhar, cara. Mas não, e você ainda falava o seguinte, você falava uma frase também muito emblemática. Você falava assim, ó,
Pedra que não fica muito tempo num lugar não cria limo, né? Pedra que não cria limo. Vai virar pedra que não cria limo. Assim fala. Eu lembro, Éder, de um trabalho que a gente fez, que foi muito interessante, que a gente tinha um café da manhã com a molecada, né? Um café com Y. Isso. E a gente fez uma experiência, você lembra do que Ayrton Senna não viu? Pegamos os moleques lá, aí perguntamos lembro. A molecada tinha 10 anos quando Ayrton Senna morreu. Aí nós perguntamos assim, você conhece Ayrton Senna? Não, eu sei, meu pai gostava muito dele, sim. Ele morreu, eu tinha 10 anos, eu lembro. Então tá bem, então vamos fazer o seguinte, vocês vão marcar um café daqui a 15 dias, vocês vão voltar aqui, vão fazer uma pesquisa do que o Ayrton Senna não viu. E aí, Ayrton Senna morreu em 94, aí os garotos trouxeram um negócio assim, tipo, não tinha Google, Ayrton Senna não tinha usado um celular, e tinha sido ontem. Não tinha pendrive, não tinha pendrive, não tinha plano real. Não tinha 30, não tinha plano real, não tinha 30 anos que ele tinha morrido, e a mudança tecnológica já era absurda. Imagina agora, né? Eu lembro que a gente fez esse trabalho, foi muito emblemático pra mim. Não, e aquele... Foi um dos primeiros projetos que eu participei sobre discussão e gestão de gerações nas empresas, né? Ali a gente estava falando ali muito da chegada da geração Y nas empresas, e é uma geração que está nas cadeiras executivas hoje, né? Que eu continuei fazendo esses cafés. Por fim, eu era a maior diversão para mim, né, com essa molecada, né, porque você quer se nutrir de novidades, você passar com a molecada, né. E um dos últimos que eu fiz foi com um estagiário, aí a moleca é de 17, 18 anos, aí o menino virou para mim e falou assim, cara, você sabe uma coisa que eu não gosto em vocês? O quê? Esse negócio de vir trabalhar num lugar. Eu não entendi muito bem. Então, o que é trabalhar num lugar? Não, cara, vocês vêm trabalhar aqui, ficam aqui, depois voltam para cá, depois trabalham aqui, voltam para cá. Ele tentando falar, e aí minha ficha foi caindo, né? Na verdade, essa molecada é não presencial, cara. E a pandemia está até mostrando que a vida é assim, né, cara? Que você trabalha de qualquer lugar. Baseado nesse garoto, eu fiz uma experiência que é assim, dessa não necessidade de estar presencial. Uma das últimas viagens que eu fiz à Itália, eu fiquei 10 dias lá e não avisei ninguém, não falei com ninguém, só as pessoas que no meu entorno que sabiam, né? Eu passei 10 dias fora, devo ter falado com 100 pessoas por WhatsApp, e-mail, FaceTime, qualquer coisa. Ninguém, Éder, ninguém descobriu que eu estava em Roma. Ninguém. Vida normal. Os caras ainda falavam assim, depois eu vou passar na sua sala, não passa não que eu não vou estar. Eu dava uma pedalada para não estragar o meu projeto, né? E foi baseado nesse garoto. Esse menino virou assim, vocês vão num lugar trabalhar, cara. Eu não entendo isso. No modelo mental dele, você não precisa ir trabalhar num lugar. Você trabalha de qualquer lugar. Ele está conectado no mundo, né? Porque eles já nasceram com esse mindset, com esse modelo mental. Sim. Então, é muito interessante e foi uma derivada daquele o Ayrton Senna não viu, né? Evandro, estamos seguindo agora para a segunda etapa, a etapa final do nosso bate-papo aqui no podcast Movendo-se. E eu queria te convidar a participar agora do Momento Movendo-se e pedir para que você indique algum livro, um podcast, um filme, qualquer tipo de conteúdo que você, ao longo dessa tua jornada toda de carreira, acha que é interessante compartilhar para contribuir com o desenvolvimento de quem está ouvindo a gente. Legal. Livro é muito difícil para mim indicar um livro, né? Eu gosto muito de ler, cara, mas eu sou assim, sou muito fiel ao livro que eu tô lendo. E eu tô por acaso, tô até aqui no meu escritório, que eu montei um escritóriozinho para passar o tempo desse novo modelo de vida. Vem aqui para ver Champions League e falar que está trabalhando. Mas eu tô lendo um livro que é extraordinário. Foi ter uma palestra desse cara em São Paulo agora em novembro, parece, ano passado. É o Yuval Harari. É o Homo Deus. Esse, para mim, sempre é o melhor livro que eu tô lendo. Eu tô acabando de ler ele, tô lendo até devagar para demorar a acabar. Mas ele tem um outro livro que é o Homo Sapiens, que conta a nossa trajetória até agora. Sim. E esse Homo Deus projeta para frente, né? E ele fala um negócio, cara, que o homem já superou a guerra, superou a peste, tem você vê, essa pandemia que chegou aí, tá sob controle, daqui a pouco tem uma vacina, acabou, parece outra, as condições são outras, compara com a gripe espanhola, morreram mais de 40 milhões de pessoas na Europa, né? Na época, não tinha defesa contra isso. O ser humano já superou essas grandes catástrofes, né?
e ele fala do futuro, e ele fala da busca do homem pela imortalidade, né? Então é um livro extraordinário, é o Homo Deus, muito bom. E ele fez uma palestra em São Paulo, eu já tinha lido outro livro dele, e fui lá assistir, foi em novembro do ano passado. Que agora eu tenho mais tempo, né? Eu posso acompanhar o Flamengo, Pode se dar esse luxo, né? Agora eu já estou numa outra fase de vida que eu sou um pouquinho mais dono do meu tempo, né? Isso está sendo muito legal para mim, muito divertido. E eu falei, pô, esse cara tá aqui, eu tenho que ir lá assistir a palestra dele. Então, se você fala um livro, é o que eu estou lendo agora, não é o melhor livro que eu já li, eu nem sei qual é o melhor que eu já li, mas esse é extraordinário. Legal. Muito denso, mas muito bom mesmo. Tá indicado, então. Perguntinha aqui pra você, Evandro. Que outra profissão ou área de atuação você acredita que você poderia ter tido ao longo dessa tua jornada aí, como engenheiro, cara da área de relações? Qual? Essa é fácil. Se eu tivesse seguido o meu dom, eu teria sido jogador de futebol. Eu sabia que ele ia falar isso. Perguntou, quer ouvir. Todos que me perguntam isso, eu ouvi isso. Tem controvérsia, tem um bom debate, há controvérsia. Mas você sabe, o futebol assim, foi uma frustração minha. Eu cheguei a treinar no Flamengo, meu pai não deixou, mas foi uma frustração. É mesmo? Não, cara. O pessoal do Fluminense foi lá em Cantagalo, onde eu morava, eu jogava direitinho. Para me chamar para jogar futebol e tal. Mas, os olheiros, né? Anos 70, você imagina isso, né? Mas você tem uma outra profissão que depois, eu até fazendo coaching, eu cheguei a essa conclusão muito interessante, que eu no início moleque, eu ganhava todos os concursos de redação, todos. Em primeiro lugar, sempre ganhava, escrevia muito, eu gostava de escrever, lia muito, escrevia muito. E todo mundo falava que eu ia ser jornalista. Mas na época de eu decidir, o Brasil tinha uma ditadura, jornalista não era jornal, a comunicação não era um atributo assim, muito livre no Brasil na época, né? Não estou fazendo julgamento político, mas não era uma profissão que encantava muito. E por outro lado, o Brasil crescia 11%, 12% ao ano, um milagre brasileiro. O engenheiro dava de braçada. Eu fiz uma escolha pragmática, eu falei, eu vou estudar engenharia, cara. Não dá para ser jornalista e eu vou estudar engenharia. Depois, eu acabo passando pela área de comunicação da empresa, acabo passando pela área de relações institucionais e venho terminar em recursos humanos, ou seja, aquela mudança de lado de cérebro. Eu fui engenheiro por pragmatismo e depois acabei, até eu acho que de uma maneira natural, transitando para a área de humanas, né? Um pouco para comunicação e recursos humanos. Então, assim, uma profissão, dom, jogador de futebol, e uma habilidade natural talvez teria sido jornalismo. Sensacional. Teve resposta, teve que ouvir essa do futebol. Exatamente, tem que ouvir, né? Fazer o quê? Agora, se você tivesse a oportunidade de falar com o Evandro lá do início da carreira dele, que dica você daria para você, Evandro? Com a cabeça, com a vivência, experiência, bagagem que você tem hoje? Ed, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, não arrependo de nada da trajetória que eu trilhei, me orgulhei muito do que eu consegui da minha trajetória na empresa. Agora, tem um fato que talvez, assim, porque eu sou um baby boomer, né, então uma geração assim, com modelo mental mais conservador e tal, eu sempre fui muito missão dada, missão cumprida pela empresa. A empresa precisa que eu esteja no tal lugar. A empresa precisa que eu nunca fui contra. Eu sempre fiz o que a empresa precisava. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava de férias, eu estava em Portugal com minha família, recebi um telefonema do country manager da empresa, do diretor da Endesa na Espanha, os dois dizendo o seguinte: você tem que ir amanhã para Madrid, porque você tem que fazer as entrevistas lá, porque nós queremos que você seja o diretor de recursos humanos. Eu, na mesma hora, saí para comprar um terno e uma gravata, que tinha que ser de terno e gravata, peguei um avião, fui para Madrid, peguei um avião, vim para o Brasil e deixei a família. E a família estava em férias, né? Eles continuaram lá e eu vim embora. Quer dizer, não que isso tenha me prejudicado, não. Ao contrário, até eu sempre fiz isso com muito prazer. Mas tem uma hora também que você não pode, deixa a vida te levar, não. Acho que tem algumas horas que você tem que ter o contraponto. E eu acho que eu não fui... Podia ter feito diferente uma coisa ou outra. Não me arrependo, não, mas
quando você fala assim, não data continência sempre, eu falo a missão dada é missão cumprida, tento negociar mais um pouco, isso foi uma coisa assim que pelo meu modelo mental mesmo, nunca sofri por isso não, meu modelo mental sempre foi assim, eu fui criado assim, então não que eu tenha sofrido, mas eu acho que isso é um atributo que a gente deve ter sempre em conta. Tava sempre a serviço, né? Sempre disposto... disposto para servir aquela organização ali, até em detrimento em alguns momentos da sua vida pessoal. E agora até está acontecendo um negócio muito engraçado, cara, que quando eu saí da empresa, a minha família sempre me deu muito, muito apoio. Eles até brincam que eles iam escrever um livro, Um Homem que Arrumava Malas, porque eu vivia arrumando mala para viajar, né? Então, todos eles brincam muito disso. E agora, com essa história da pandemia, eu fui intimado pela família a ajudá-los na empresa familiar que a família tem, né? E estou conseguindo me sentir assim, muito legal, assim, não estou direto, estou dando uma ajuda bem, bem importante num momento muito difícil, mas eu estou me sentindo retribuindo para a família aquele apoio que a família me deu ao longo da minha carreira, porque nunca falaram nada contra. Legal. Esse exemplo que eu estou te dando, que eu estava em Portugal, fui para Madrid e voltei, ninguém levantou a mão e falou, não, você não vai, você não é um absurdo, ninguém, não, vai sim. Acho que sabiam da importância que era para mim, né? Então agora eu estou tendo a feliz oportunidade de uma certa forma, retribuir para a família o que a família me deu em termos de apoio. Muito bom, muito bom. E pode falar um negócio da família aqui, o Evandro e a família, a Célia, enfim, fazem gestão da Beira Mar, que a Beira Mar é padaria, delicatessen, restaurante, enfim, mais famosa de Niterói. As pessoas saem do Rio para consumir lá em Niterói. Outro dia eu falei com a minha mulher, o Éder, falei assim, pô, Célia, a Beira Mar está de parabéns, foi considerada a segunda melhor confeitaria do Rio de Janeiro. Ela perguntou assim, e quem é o primeiro? Eu falei, todas as outras empratadas em primeiro lugar. É tive que sair correto. Não, mas é legal, é um negócio legal. Não, muito legal. E depois eu cobro o jabá aqui do patrocínio aqui. Passa lá, toma um café comigo lá. Mas vai estar sendo muito interessante eu poder estar lá com eles lá na Beira-Mar, ajudando um pouco. Não, sem dúvida. Um momento difícil para todo mundo, né? Tá um momento assim... Com certeza. Impensável, né? Com certeza. 2020... Vai passar. Evandro, eu no final de cada bate-papo com os meus convidados, eu sempre cito algo que eu aprendi, né, nessas conversas. A gente sempre tem algo a aprender com qualquer um. E eu queria dizer para você aqui que durante essa nossa conversa, algo que ficou muito marcante para mim e que eu saio como um aprendizado, é que quando a gente toma decisão baseada em valores pessoais, a gente tem muito mais chance de que as coisas deem certo, né? E você seguiu isso ao longo da tua trajetória, você sempre usou valores como referência na tua vida. Então saio como um aprendizado aqui da nossa conversa, sempre muito bom falar contigo. Quero resgatar esse nosso relacionamento aí que há anos a gente não se fala. Que bom que o podcast foi um objeto aí de reencontro, né? Ainda que virtual. Mas vou aceitar esse café daqui a pouquinho lá na Beira-Mar pra gente se reencontrar. Fiquei muito feliz, Éder. Eu te agradeço muito a oportunidade de estar falando com você. Você é um cara que... Eu lembro que quando você saiu, eu falei assim, tem gente que quando sai da empresa a gente chora, né? E você foi um desses casos, né? Que o cara que sai e você não queria que saísse de jeito nenhum. O tempo te mostrou que você estava também numa trajetória muito, muito interessante, muito brilhante. Agora, eu te agradeço muito, obrigado aí pela oportunidade, estou sempre disponível e o café fica marcado. Tá bom, marcado. Evandro, se alguém quiser se conectar com você, tem como? Tem LinkedIn, e-mail? O LinkedIn deu, rapaz. Você sabe que eu parei com o LinkedIn, depois que eu saí da Enel, eu nem atualizei. É uma coisa que minha filha me cobra muito, para atualizar. Mas o meu e-mail é muito fácil, é carlosevandro, com W, @hotmail.com. Bacana, quem quiser entrar em contato com o Evandro, então aí. Pela iniciativa, viu? Você tem acompanhado. Nada, cara. Sensacional, muito bom mesmo. Obrigado por fazer parte aí também dessa história desse podcast. Obrigado vocês que estão ouvindo a gente até agora aqui. Se mantenham conectados, não deixem de acompanhar outros episódios que estão aí já tá na segunda temporada, Evandro. Você tá brincando. Esse podcast aqui, rapaz, é chique demais. E tem futuro. Tem futuro. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.